Uma mãe aparece na formatura do filho com as roupas completamente sujas, e quando ele pegou o microfone, suas palavras surpreenderam todos os presentes. Lucinda sempre acreditou que sua vida seria tranquila, cheia de pequenas alegrias ao lado de seu marido, Carlos. Eles não tinham muito, mas a casa simples, o amor entre eles e a chegada do primeiro filho eram suficientes para deixá-los felizes. Tudo mudou no dia que deveria ser o mais especial de suas vidas, o nascimento de Rafael. Naquela manhã, Lucinda foi para o hospital com Carlos, ansiosa e nervosa. Era uma mistura de sentimentos. Eles tinham preparado tudo com tanto carinho. O quartinho do bebê, embora modesto, estava cheio de amor. O berço era um presente de uma vizinha, a roupa de cama, costurada por Lucinda. Ela só conseguia pensar no futuro, nas coisas que fariam juntos, como família. Mas o que Lucinda não sabia é que aquele dia marcaria o fim de uma parte de sua vida e o começo de uma batalha que ela jamais poderia imaginar. Durante o parto, Carlos foi chamado para resolver um problema rápido no trabalho. Ele prometeu voltar em minutos. "Fique tranquila, querida, vou rapidinho e volto antes do nosso filho nascer", disse ele com um sorriso confiante. Lucinda, cansada e sentindo as primeiras contrações, acenou com a cabeça, confiando que tudo daria certo. Mas a vida tem maneiras estranhas de mudar nossos planos. Enquanto Carlos corria pelas ruas movimentadas de São Paulo, o inesperado aconteceu. Um motorista imprudente, sem prestar atenção ao trânsito, cruzou o caminho de Carlos, que não teve chance de reagir. O impacto foi violento. O barulho da colisão atraiu pessoas que corriam para ajudar, mas era tarde demais. Carlos se foi naquele instante. Lucinda estava na sala de parto quando recebeu a notícia. As enfermeiras, que já sabiam do acidente, tentaram ao máximo não contar até que Rafael nascesse. Mas Lucinda percebeu algo errado nos rostos tensos das pessoas ao seu redor. O silêncio que reinava no corredor e os olhares carregados de compaixão foram suficientes para que ela soubesse que algo terrível havia acontecido. Seu coração acelerou e, em meio às dores do parto, ela perguntou por Carlos. Ninguém conseguia dizer nada até que, finalmente, o médico se aproximou e, com o tom mais delicado que conseguiu, deu a notícia devastadora. O mundo de Lucinda desabou. Ela mal teve tempo de processar a morte de seu marido quando Rafael veio ao mundo, chorando com toda a força que tinha. Ali, enquanto ouvia o choro do filho, Lucinda se deu conta de que sua vida nunca mais seria a mesma. As lágrimas que vieram eram uma mistura de dor e amor. O homem que ela amava, com quem planejou construir uma vida, não estaria mais ao seu lado. Mas, ao mesmo tempo, ela tinha uma nova razão para continuar: seu filho, Rafael, que agora dependia inteiramente dela. A dor da perda foi imensa, mas Lucinda não tinha o luxo de se entregar ao luto. Assim que saiu do hospital, com um bebê nos braços e o coração despedaçado, ela sabia que precisaria ser forte. Não havia mais Carlos para ajudá-la a segurar as pontas. Agora, era só ela e Rafael contra o mundo. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Sem uma fonte de renda estável, Lucinda começou a vender doces nas ruas de São Paulo. Era o que ela sabia fazer, e era a única maneira que encontrou para sustentar o filho. Cada manhã, ela acordava antes do sol nascer, preparava as receitas que aprendeu com a mãe e se armava de coragem para enfrentar as ruas movimentadas da cidade. Com uma cesta cheia de sonhos, brigadeiros e bolos caseiros, ela caminhava pelas avenidas, oferecendo seus doces com um sorriso no rosto, mesmo quando o coração estava pesado. As primeiras semanas como vendedora foram desanimadoras. Lucinda não tinha prática, e as vendas eram baixas. O dinheiro mal dava para comprar comida para ela e Rafael. Mas desistir nunca foi uma opção. Todos os dias, enquanto embalava os doces, ela olhava para Rafael, dormindo tranquilamente em seu berço improvisado, e sabia que precisava continuar. Aquele bebê dependia dela. Cada esforço, cada caminhada sob o sol quente ou a chuva que caía sem aviso era por ele. Com o tempo, as coisas começaram a melhorar. Lucinda se tornou uma figura conhecida nas ruas por onde passava.
suas habilidades como doceira se refinaram, e os clientes começaram a procurá-la. Um cliente comprava um brigadeiro e voltava no dia seguinte para levar 2. Outro experimentava o bolo e recomendava para os vizinhos. Pequenos gestos que, para Lucinda, eram tudo. Cada venda significava mais uma refeição para Rafael, mais um dia em que ela conseguia garantir o básico para seu filho. Mas não eram apenas os desafios financeiros que Lucinda enfrentava. A dor da perda de Carlos era constante, como uma sombra que nunca ia embora. Havia momentos em que ela acordava no meio da noite, tomada pela tristeza, desejando que as coisas fossem diferentes. Ela imaginava como seria ter Carlos ao seu lado, vendo Rafael crescer, dividindo as responsabilidades e os momentos de alegria. Mas, nesses momentos de fraqueza, Lucinda sempre voltava a si. Ela não podia se dar ao luxo de desmoronar. Rafael precisava de uma mãe forte, e ela estava determinada a ser isso para ele. Enquanto Rafael crescia, Lucinda se surpreendia com a inteligência e curiosidade do filho. Mesmo com poucos recursos, ele sempre se destacou na escola. A cada conquista de Rafael, Lucinda sentia que todo o esforço valia a pena. Ele era sua maior vitória, a razão pela qual ela se levantava todos os dias, mesmo quando tudo parecia difícil. Lucinda passou a viver para ele. Cada doce que vendia, cada sacrifício que fazia, era para garantir que Rafael tivesse as oportunidades que ela nunca teve. E assim, dia após dia, Lucinda foi construindo uma vida para eles dois, marcada pela dor da perda, mas também pela força da superação. Rafael cresceu em meio à correria da vida simples que ele e sua mãe levavam. Desde pequeno, ele entendia que sua realidade era diferente da de muitas crianças. Enquanto os colegas voltavam da escola para casas confortáveis, com brinquedos caros e lanches preparados, Rafael seguia com Lucinda até o ponto onde ela vendia doces. Não era um caminho fácil. Ele via o esforço que sua mãe fazia todos os dias, acordando antes do sol nascer, preparando tudo com dedicação. Apesar de jovem, ele já entendia que ela estava sacrificando seus próprios sonhos para garantir que ele pudesse ter uma vida melhor. Aos poucos, Rafael foi absorvendo algo que viria a ser o grande norte de sua vida, a importância de ser forte diante das dificuldades e de sempre lutar por aquilo em que se acredita. E mais que isso, ele aprendeu a sonhar grande, mesmo com poucos recursos. A chama do sonho começou a surgir quando ele tinha uns 8 anos, mais ou menos. Naquela época, Lucinda passou a levar Rafael com mais frequência para ajudar nas vendas. Ele era pequeno, mas fazia o que podia para ajudar. Às vezes, ele organizava os doces na cestinha, entregava o troco aos clientes ou simplesmente acompanhava a mãe enquanto ela lidava com o público. E foi em uma dessas tardes que algo mudou na mente de Rafael. Estava quente, e o movimento nas ruas era lento. Lucinda vendia seus doces perto de um hospital. A rua era movimentada, com pessoas indo e vindo, mas naquele dia em particular, Rafael percebeu algo que nunca tinha prestado atenção antes. Ele viu um grupo de médicos saindo do hospital, vestindo seus jalecos brancos. Pareciam tão sérios, tão respeitáveis. Eram o oposto da realidade que ele conhecia. Ali, naquele momento, sem que ele percebesse, uma semente foi plantada. No caminho para casa, Rafael não conseguia parar de pensar nos médicos. Como seria trabalhar em um hospital? Ajudar pessoas? Trazer alívio para quem estivesse sofrendo? Quando chegou em casa, ele decidiu falar com sua mãe. Mãe, o que um médico faz, exatamente? Ele perguntou, curioso. Lucinda, com um sorriso cansado, explicou da melhor forma possível. Eles cuidam das pessoas, filho. Ajudam quem está doente a ficar melhor. São como anjos da saúde. Essa resposta ficou na mente de Rafael. Ele não sabia bem o que isso significava, mas sabia que queria fazer aquilo. Ajudar. Cuidar. Trazer alívio, como Lucinda disse. E, a partir daquele momento, ele decidiu que seria médico. Os anos passaram, e Rafael começou a se destacar nos estudos. Ele não tinha os melhores materiais, e sua vida era repleta de limitações, mas o talento que tinha para aprender era evidente.
Enquanto as outras crianças brincavam sem se preocupar, Rafael passava horas mergulhado nos livros que conseguia emprestados na biblioteca. Ele adorava aprender sobre o corpo humano, as doenças e, principalmente, como os médicos podiam salvar vidas. Na escola, os professores logo perceberam o potencial de Rafael. Ele tinha uma inteligência fora do comum e uma vontade de aprender que chamava atenção. Esse menino vai longe, diziam os professores para Lucinda, que mal podia acreditar. Apesar de todas as dificuldades, ela sabia que Rafael era especial. Mas ela também sabia que, para ele alcançar seus sonhos, seria necessário muito mais que apenas talento. Seria preciso uma oportunidade, e oportunidades para pessoas como eles eram difíceis de encontrar. Mesmo assim, Lucinda nunca desanimou. Ela acreditava em Rafael com todas as forças. E ele, por sua vez, nunca desapontava. Sempre estudava, sempre corria atrás. As notas dele eram as melhores da classe, e ele não perdia uma chance de aprender algo novo. A escola era o seu refúgio, o lugar onde ele podia sonhar com um futuro melhor. Rafael sabia que para ser médico, ele precisaria de uma faculdade. E para alguém da condição dele, isso parecia quase impossível. Mas ele não se deixava abalar. Todas as noites, enquanto Lucinda já dormia, exausta depois de um longo dia de trabalho, Rafael ficava acordado, estudando à luz fraca de uma velha luminária. Ele lia tudo o que conseguia encontrar sobre medicina, anatomia, doenças. Cada informação nova era um passo em direção ao seu sonho. Quando chegou a hora de se preparar para o vestibular, Rafael sabia que aquele era um momento decisivo. Ele passou meses revisando matérias, estudando como nunca antes. Ele sabia que só tinha uma chance: conseguir uma bolsa de estudos. O sonho de ser médico parecia próximo, mas ao mesmo tempo, tão distante. Ele não tinha dinheiro para pagar uma faculdade particular, e as vagas em universidades públicas eram extremamente disputadas. Mas Rafael não deixou o medo tomar conta. Ele focou no que sabia fazer de melhor: estudar e se preparar. O grande dia do vestibular chegou, e Rafael se sentou na cadeira com um misto de ansiedade e esperança. Ele fez a prova com calma, confiando no conhecimento que havia acumulado. Quando terminou, sentiu um alívio imediato, mas a espera pelo resultado seria torturante. Durante semanas, ele e Lucinda viveram a expectativa do que estava por vir. Então, finalmente, a notícia chegou. Rafael havia passado, e não só isso, conseguiu uma bolsa integral para estudar medicina em uma das universidades mais prestigiadas do país. Lucinda chorou de felicidade ao ouvir a notícia. Todo o sacrifício, todo o esforço que ela havia feito estava sendo recompensado. Seu filho estava indo para a faculdade de medicina. Rafael, por outro lado, sentia uma mistura de alívio e responsabilidade. Ele sabia que estava mais perto de realizar seu sonho, mas também sabia que o caminho à frente seria ainda mais desafiador. Ele teria que lutar não só contra as dificuldades acadêmicas, mas também contra o preconceito e as limitações financeiras que sempre estiveram presentes em sua vida. Ainda assim, nada disso o abalava. Cada obstáculo que surgisse, ele enfrentaria de frente, assim como sua mãe sempre fez. O sonho de ser médico, de salvar vidas e de retribuir todo o esforço de Lucinda, era o que o motivava a seguir em frente, mesmo quando as coisas ficavam difíceis. Entrar na Universidade de Medicina foi o momento mais feliz da vida de Rafael. Finalmente, depois de anos de esforço, ele estava no lugar onde sempre sonhou estar. Ele sabia que o caminho até ali tinha sido difícil, mas o que ele não esperava era que as dificuldades estavam apenas começando. A primeira coisa que Rafael percebeu ao entrar na universidade foi como ele era diferente dos outros alunos. Logo no primeiro dia, quando todos se apresentaram, ficou claro que a maioria dos colegas vinha de famílias ricas. Os carros que estacionavam na frente da faculdade, as roupas de marca, os celulares e laptops de última geração, tudo ali parecia pertencer a um mundo distante, completamente diferente do dele. Enquanto alguns falavam sobre viagens internacionais, festas caras e coisas que compraram, Rafael se mantinha mais quieto. Ele tinha orgulho de quem era,
mas sabia que a vida simples que levava com sua mãe não era algo que os outros entenderiam ou valorizariam. Isso não demorou a se transformar em motivo de piada. Vitor e Leonardo eram dois dos alunos mais populares da turma. Eles vinham de famílias muito ricas e, desde o início, fizeram questão de mostrar isso. No começo, Rafael tentava ignorar as risadas e comentários sarcásticos que eles faziam. Mas com o tempo, a situação foi ficando insuportável. Eles riam das roupas simples que Rafael usava. Faziam comentários maldosos sobre o fato de ele não ter um celular de última geração como os outros alunos. Em um dia específico, Rafael estava estudando com um livro usado que pegou emprestado na biblioteca. Era um livro de segunda mão, com algumas páginas rabiscadas e outras até faltando, mas era o que ele tinha. Vitor viu e não perdeu a oportunidade de fazer piada. Sério que você ainda usa isso? Meu avô tem um igual lá em casa, devia estar na coleção de museu, ele disse, rindo junto com Leonardo. Outros colegas riam, mas por constrangimento, ninguém se levantava para defender Rafael. Rafael fingia que não ligava. Continuava focado, fazendo anotações e tentando se concentrar. Mas por dentro, ele sentia uma mistura de raiva e tristeza. Era injusto. Ele estava ali porque merecia, porque tinha se esforçado mais do que qualquer um deles. Mas, ainda assim, eles faziam parecer que ele não pertencia àquele lugar. As humilhações continuaram de várias formas. Certa vez, em uma aula prática, Rafael se aproximou de uma das bancadas para dividir o material com Vitor e Leonardo. Eles se afastaram, como se ele estivesse carregando alguma coisa contaminada, e riram de novo. Melhor ficar longe, não queremos pegar nada, disse Leonardo, com um sorriso malicioso. Rafael, mais uma vez, se calou. Ele sabia que confrontá-los não resolveria nada. O que o mantinha firme era lembrar do motivo pelo qual ele estava ali. Ele pensava em sua mãe, acordando cedo para preparar os doces, em todos os sacrifícios que ela fez para que ele pudesse estudar. Cada insulto que ele ouvia parecia queimar por dentro, mas ele transformava aquilo em força para seguir adiante. Além dos problemas com os colegas, Rafael também enfrentava dificuldades com os recursos. Enquanto os outros alunos tinham acesso a computadores caros, tablets e programas avançados, Rafael usava materiais antigos e fazia anotações à mão. Muitas vezes, ele passava horas na biblioteca, revisando o que os professores falavam nas aulas, porque não tinha os recursos para estudar em casa como os outros. Ele não tinha dinheiro para pagar por cursos extras, e tudo o que conseguia, ele conquistava com esforço e improviso. A internet em casa era limitada, e o notebook que ele usava, emprestado de um primo distante, era velho e travava o tempo todo. Mesmo assim, Rafael nunca desistiu. Ele sabia que era capaz de aprender tanto quanto qualquer um ali, talvez até mais. E quando os exames vieram, ele provou isso. Apesar de todas as dificuldades, Rafael sempre ficava entre os melhores da turma. Isso só deixava Vitor e Leonardo mais incomodados. Eles não suportavam a ideia de que alguém como Rafael, com tão poucos recursos, pudesse estar se saindo melhor que eles, que tinham tudo ao seu dispor. Como alguém que nem tem um celular decente pode tirar uma nota dessas, Leonardo disse uma vez, incrédulo, quando os resultados de uma prova foram divulgados. E foi aí que as provocações se intensificaram. Eles começaram a espalhar rumores sobre Rafael, insinuando que ele de alguma forma trapaceava nas provas. Não é possível que ele saiba mais do que a gente, deve estar copiando de alguém, eles diziam nos corredores. Rafael, mais uma vez, optou por não reagir. Ele sabia que qualquer resposta da parte dele só alimentaria a maldade deles. Seu foco estava na medicina, em se formar e ajudar as pessoas, e não em brigas sem sentido com pessoas que, no fundo, estavam apenas incomodadas com seu sucesso. Mesmo quando ele era ignorado pelos colegas nos trabalhos em grupo, Rafael mantinha sua postura. Muitas vezes, ele acabava fazendo a maior parte do trabalho sozinho, porque os outros alunos preferiam ficar juntos em seus grupos de amigos, onde se sentiam mais confortáveis. Mas Rafael nunca se queixava. Ele sabia que cada tarefa, cada dificuldade, era um passo em direção ao seu objetivo.
Ele queria se formar, se tornar um médico e, acima de tudo, mostrar à sua mãe que todo o esforço dela tinha valido a pena. Um dos poucos amigos que Rafael fez na universidade foi Douglas. Ao contrário de Vitor e Leonardo, Douglas era mais reservado, um aluno também dedicado que respeitava Rafael. Ele admirava a força e determinação de Rafael e, sempre que podia, oferecia ajuda. Você é melhor do que todos esses caras juntos, Rafael. Eles sabem disso, por isso te atacam, disse Douglas um dia, depois de presenciar mais uma das provocações de Vitor. Rafael apenas sorriu, agradecendo. As palavras de Douglas ajudavam, mas ele sabia que a única coisa que realmente importava era o que ele fazia dentro da sala de aula e, no futuro, como médico. Os anos na faculdade de medicina não foram fáceis. Rafael enfrentou desafios acadêmicos, financeiros e emocionais. A pressão era imensa, e ele sabia que qualquer deslize poderia custar caro. Mas, mesmo com todas as provocações e obstáculos, ele continuou firme. O sonho de ser médico, de mudar sua realidade e de retribuir à sua mãe por todo o esforço, era maior do que qualquer dificuldade que ele enfrentava. Ele sabia que estava ali por mérito, e isso era o que importava. Enquanto os colegas ricos planejavam suas festas e viagens, Rafael passava noites na biblioteca, estudando com afinco. A diferença entre eles era clara, mas ele estava disposto a pagar o preço. Porque, no fim das contas, Rafael sabia que o conhecimento, o verdadeiro conhecimento, não podia ser comprado. E isso era algo que Vitor e Leonardo jamais entenderiam. O dia da formatura de Rafael era um momento que Lucinda sempre sonhou, mas, ao mesmo tempo, nunca imaginou que realmente chegaria. O filho que ela viu crescer entre sacrifícios e dificuldades estava prestes a se tornar médico. Médico! Só de pensar nisso, ela sentia uma mistura de orgulho, alegria e até um pouco de incredulidade. Parecia que tudo havia passado tão rápido, mas ao mesmo tempo, ela sabia o quanto cada dia daquela jornada tinha sido difícil e cheio de lutas. Nos dias que antecederam a formatura, Lucinda mal conseguia dormir. Não era de nervosismo, mas de expectativa. Ela lembrava de tudo que viveram até ali, de como tudo começou com aquele trágico acidente no dia do nascimento de Rafael, quando Carlos, o marido que ela tanto amava, havia morrido. Ela se recordava de como, sozinha, teve que se reinventar para garantir que o filho tivesse um futuro. Tudo que ela fez, cada doce que vendeu nas ruas de São Paulo, cada manhã em que levantou antes do sol nascer, foi por ele. E agora, ver Rafael prestes a realizar o maior sonho de sua vida fazia com que todo o sacrifício valesse a pena. Com a data se aproximando, Lucinda sabia que precisava estar à altura desse grande momento. Durante meses, ela guardou parte do dinheiro das vendas de doces para poder comprar um vestido novo para a cerimônia. Ela queria estar bem, queria que Rafael olhasse para ela no dia da formatura e sentisse tanto orgulho quanto ela sentia dele. A loja onde comprou o vestido não era nada luxuosa, mas para Lucinda, aquela peça representava muito mais do que uma roupa. Era um símbolo do quanto ela batalhou para estar ali, ao lado do filho, celebrando uma vitória que era tanto dele quanto dela. Além do vestido, Lucinda também decidiu que iria ao salão de beleza no dia da formatura. Ela nunca tinha feito isso antes. Sempre cortava o cabelo em casa, de maneira simples, e usava produtos baratos que comprava no supermercado. Mas, dessa vez, ela queria se sentir especial. Queria que o dia fosse perfeito, e, para isso, estava disposta a se permitir esse pequeno luxo. Quando chegou ao salão, sentiu-se um pouco deslocada no começo. As outras mulheres que estavam ali pareciam de outro mundo, com roupas caras e conversas sobre viagens e compras que Lucinda mal entendia. Mas, no fundo, ela sabia que merecia estar ali tanto quanto qualquer uma delas. Enquanto a cabeleireira arrumava seu cabelo, Lucinda não conseguia parar de pensar em como Rafael iria reagir quando a visse. Ele sempre dizia que ela era linda do jeito que era, com ou sem maquiagem, mas, naquele dia, ela queria que ele se sentisse orgulhoso de estar ao lado dela. Quando se olhou no espelho, ao final do processo, Lucinda quase não se reconheceu. Seu cabelo estava brilhoso, arrumado de uma maneira que ela nunca tinha visto antes, e a maquiagem leve realçava seus olhos.
Um sorriso tímido se formou em seu rosto. Está perfeito, ela disse baixinho, enquanto agradecia à cabeleireira. No dia da formatura, Lucinda acordou antes do sol nascer, como de costume, mas dessa vez não foi para preparar doces. Ela ficou ali, sentada na cama, pensando em como tudo havia mudado. O menino que ela carregou nos braços, o menino que ela criou sozinha, estava prestes a se tornar médico. O coração dela se encheu de gratidão, mas também de uma pontinha de tristeza. Ela desejou, naquele momento, que Carlos pudesse estar ali, ao lado dela, vendo o homem incrível que Rafael havia se tornado. Mas, em vez de se deixar levar pela tristeza, ela se levantou, decidida a tornar aquele dia inesquecível. Lucinda se arrumou com cuidado. Colocou o vestido novo, ajustou o colar simples que usava em ocasiões especiais e se olhou no espelho. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu bonita, de verdade. Não era a beleza que vinha de fora, mas aquela que vinha de dentro, de um coração cheio de amor e orgulho pelo filho. Quando estava pronta, ela pegou um ônibus em direção ao local da cerimônia. Não queria se atrasar, afinal, não perderia aquele momento por nada no mundo. No caminho, enquanto o ônibus sacolejava pelas ruas movimentadas de São Paulo, Lucinda pensava em como seria a reação de Rafael quando a visse. Será que ele ficaria surpreso? Será que ele perceberia o quanto ela se preparou para aquele dia? No fundo, ela sabia que sim. Rafael sempre foi um filho atencioso e carinhoso. Ele entenderia o esforço que ela fez, como sempre entendeu tudo na vida. Com o vestido novo e o cabelo arrumado, ela se sentia confiante, orgulhosa e preparada para ver o filho realizar o grande sonho de sua vida. Ele seria médico, e aquele momento era tanto dele quanto dela. Cada passo que Rafael deu até ali foi construído com os sacrifícios que ela fez, vendendo doces nas ruas de São Paulo, enfrentando dias de sol escaldante, chuva e cansaço. Agora, tudo isso parecia distante, porque o grande dia finalmente havia chegado. Ela desceu do ônibus e começou a caminhar até o local da cerimônia. Era uma caminhada curta, mas cada passo fazia seu coração bater mais forte. Lucinda se sentia grata por tudo que tinham vivido até ali. Ao virar a esquina, porém, seu mundo, que até então estava cheio de felicidade, foi bruscamente interrompido. Ela avistou Vitor e Leonardo, dois dos colegas de Rafael, parados em frente ao local da formatura. Eles estavam rindo, como sempre faziam, com aquela arrogância típica de quem nunca precisou lutar por nada na vida. Lucinda os reconheceu de vista, Rafael já havia falado sobre eles. Não sabia muito, apenas que eram os meninos ricos que o desprezavam por sua condição financeira. Para ela, eram apenas parte do passado de dificuldades que Rafael havia enfrentado, e naquele momento, tudo isso parecia sem importância. Afinal, estavam ali para celebrar. Mas então, algo inesperado aconteceu. Quando Lucinda passou por eles, carregando consigo toda a felicidade do mundo, um dos rapazes a reconheceu. Olha só quem está aqui, a mãe do bolsista, disse Vitor, com um sorriso malicioso no rosto. O tom de desprezo era claro, e Lucinda imediatamente sentiu o peso daquele olhar. Ela tentou ignorar e continuar caminhando, mas as palavras cortantes deles vieram como uma lâmina. Não acredito que ela vai entrar aí vestida assim, disse Leonardo, rindo alto, o que fez com que outros ao redor olhassem na direção deles. Você tem certeza de que está no lugar certo, dona? Esse não é um lugar para quem vende doce na rua, continuou, com a voz cheia de sarcasmo. Lucinda parou por um instante, sem acreditar no que estava ouvindo. O coração dela, que há minutos atrás batia acelerado de emoção, agora afundava de vergonha e tristeza. Ela abaixou a cabeça, segurando firme a alça da bolsa, e tentou seguir adiante, sem dar atenção. Ela não estava ali para se envergonhar, estava ali para celebrar o sucesso de Rafael. Mas Vitor e Leonardo não iam deixar as coisas tão fáceis. Ela acha que um vestido barato vai fazê-la parecer parte disso aqui? Provocou Vitor, e dessa vez a voz dele estava mais alta, atraindo ainda mais olhares curiosos de quem passava. As risadas continuaram, ecoando pelo caminho que Lucinda tentava atravessar. Foi então que aconteceu o pior. Ao passar por eles,
Vitor fez questão de esticar a perna, como se fosse sem querer, tropeçando levemente em Lucinda, que, sem tempo para reagir, acabou desequilibrando-se. Ela caiu de joelhos em uma poça de lama que estava próxima à calçada. O barulho da queda, misturado com o som das risadas que vinham de Vitor e Leonardo, pareceu fazer o tempo parar por alguns segundos. O vestido que Lucinda havia economizado por meses para comprar agora estava arruinado, manchado de lama. Seus joelhos doíam, e a dor física se misturava à humilhação que ela sentia no peito. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas ela não queria chorar. Não ali, na frente deles. Ela olhou para suas mãos sujas, para o vestido agora manchado, e sentiu um aperto no peito como se toda a dignidade que havia conquistado com tanto esforço estivesse sendo arrancada naquele momento. Rafael não merecia ver a mãe assim. Ela tentou se levantar, mas os joelhos fraquejavam. Enquanto Lucinda lutava para se recompor, Vitor e Leonardo continuavam com as provocações. Agora sim, parece que você está no lugar certo, gritou Leonardo, rindo junto com Vitor. O desprezo em suas vozes era evidente. Para eles, Lucinda não passava de uma mulher que não pertencia àquele mundo, uma intrusa. Para eles, o sucesso de Rafael era uma afronta, algo que não fazia sentido. Como alguém tão pobre podia estar ali, lado a lado com eles? Lucinda finalmente conseguiu se levantar. Sentia seu corpo tremer, não de frio, mas de humilhação. O vestido estava arruinado, os sapatos cobertos de lama, e o orgulho que ela havia sentido ao sair de casa parecia ter se evaporado. Mas, apesar disso, Lucinda não se deixou abater por completo. Ela sabia que, por mais que aquela situação fosse dolorosa, não podia deixar que aqueles dois destruíssem o que realmente importava, o dia de Rafael. Ela olhou para Vitor e Leonardo, que ainda riam, e disse em voz baixa, mas firme: eu estou aqui pelo meu filho, e vocês não vão tirar isso de mim. Com a cabeça erguida, mesmo com o coração em pedaços, Lucinda virou as costas para eles e continuou seu caminho. O vestido estava sujo, sim, mas seu propósito estava intacto. Ela não ia permitir que a crueldade deles a impedisse de ver Rafael em seu momento de maior conquista. Ao chegar no local da cerimônia, Lucinda tentou se esconder nas últimas fileiras, longe dos olhares curiosos. Ela sabia que estava fora do lugar, que sua aparência chamaria a atenção. Mas ali, no fundo do auditório, ela encontrou um cantinho onde ninguém mais a veria. De lá, ela poderia assistir à formatura de Rafael sem ser notada. Enquanto esperava o início da cerimônia, Lucinda não conseguia parar de pensar no que havia acontecido. As palavras de Vitor e Leonardo ainda ecoavam em sua mente. Ela estava ali pelo filho, mas o que eles disseram fez com que, pela primeira vez em muito tempo, ela se sentisse pequena. Como se, apesar de tudo que havia feito, ainda não fosse suficiente. Ela fechou os olhos por um instante, respirou fundo e se lembrou de uma coisa: ela havia criado Rafael. E ele estava prestes a realizar um sonho que ela havia ajudado a construir. O que importava, no final das contas, não era a opinião daqueles dois rapazes. O que realmente valia era o amor e a dedicação que ela e Rafael tinham um pelo outro. A cerimônia de formatura estava prestes a começar, e o auditório estava lotado. Famílias orgulhosas, alunos nervosos e professores sorridentes preenchiam o grande espaço. Rafael, sentado junto aos seus colegas de turma, olhava para o palco onde, em poucos minutos, ele faria o discurso de formatura como orador da turma. Esse era um momento que ele havia esperado por anos. A jornada até ali não tinha sido fácil, mas agora, prestes a receber o diploma de médico, tudo parecia valer a pena. Ele ainda não tinha visto sua mãe, Lucinda. Sabia que ela estava em algum lugar no auditório, e imaginar o sorriso de orgulho no rosto dela era tudo o que ele precisava para acalmar a ansiedade que sentia. Lucinda sempre foi sua maior inspiração, sua força nos momentos mais difíceis. Toda vez que ele pensava em desistir, era a imagem dela, levantando cedo para fazer doces e enfrentar as ruas, que o motivava a continuar. Hoje, ele não via a hora de olhar para ela e dizer: conseguimos, mãe. Mas enquanto os professores davam as boas-vindas ao público e faziam seus discursos formais, algo inquietante chegou ao ouvido de Rafael.
Seu amigo Douglas, que também estava na formatura, sentou-se ao lado dele e falou baixinho, quase sem querer interromper. Rafa, preciso te contar uma coisa. Eu ouvi Vitor e Leonardo falando algo horrível. Rafael imediatamente ficou em alerta. Douglas não era de fazer drama, então, se ele estava trazendo algo à tona naquele momento, era sério. O que foi? Rafael perguntou, sentindo o estômago se revirar. Douglas hesitou por um segundo antes de contar. Eles encontraram sua mãe lá fora. Fizeram piada com ela e a empurraram numa poça de lama. Eu ouvi eles rindo disso. Sua mãe chegou aqui toda suja, cara, e está sentada lá no fundo, tentando não ser vista. O coração de Rafael parou por um instante. Ele sentiu um misto de raiva, tristeza e impotência. A ideia de que sua mãe, que tanto havia sacrificado, estivesse ali, naquele momento tão importante, machucada e humilhada, fez o sangue dele ferver. Ele fechou os olhos e respirou fundo, tentando manter a calma. Mas as imagens que vinham à mente eram insuportáveis. Ele podia imaginar Lucinda, com o vestido que comprou com tanto esforço, tentando esconder o constrangimento e a vergonha. Rafael sentiu as mãos tremerem, mas sabia que não podia explodir ali. Não naquele momento. Quando seu nome foi chamado para subir ao palco, Rafael sentiu as pernas pesarem. Ele havia preparado um discurso formal, cheio de palavras bonitas sobre a superação dos desafios da faculdade, o trabalho árduo e a importância da dedicação à medicina. Era um texto bem pensado, mas agora, com o coração partido e o sangue fervendo, aquelas palavras pareciam vazias. Ele não podia continuar com o plano original. Algo dentro dele dizia que aquele momento precisava ser diferente. Ele olhou rapidamente para a plateia, procurando sua mãe, e finalmente a viu, sentada nas últimas fileiras, tentando se esconder. Ela estava com o vestido manchado e o olhar triste, mas mesmo assim, quando os olhos de Rafael encontraram os dela, ela sorriu. Um sorriso tímido, como quem dizia que estava tudo bem, mesmo quando claramente não estava. Com o microfone nas mãos e o auditório em silêncio, Rafael começou a falar, mas não seguiu o discurso que havia preparado. Hoje é um dia de celebração, e eu sei que todos nós aqui passamos por muitos desafios para chegar até esse momento, ele começou, a voz um pouco trêmula. Mas eu não posso simplesmente falar sobre meus anos de faculdade sem contar a verdadeira história por trás de tudo. Os colegas de Rafael ficaram confusos. Aquele não era o discurso que esperavam. Mas Rafael continuou, sentindo cada palavra sair do fundo de seu coração. Muitas pessoas aqui têm histórias de superação. Mas, no meu caso, a minha história de superação tem nome, Lucinda, a mulher sentada ali no fundo, disse ele, apontando discretamente para a mãe. O auditório se voltou para onde Lucinda estava. Alguns começaram a cochichar, outros apenas olhavam, curiosos. Minha mãe, Lucinda, é a pessoa mais forte e determinada que eu já conheci. Quando eu nasci, no mesmo dia, meu pai morreu. Ela, sozinha, teve que me criar, me sustentar e garantir que eu tivesse a chance de estar aqui hoje. Ela acorda antes do sol nascer todos os dias para fazer doces e vendê-los nas ruas de São Paulo. Cada centavo que ela ganhou foi investido na minha educação. Cada sacrifício, cada lágrima, tudo foi por mim. As palavras de Rafael começaram a tocar o público. Ele falava com uma sinceridade que arrepiava. E, mesmo hoje, no dia que deveria ser um dos mais felizes para nós dois, minha mãe foi humilhada por pessoas que não sabem o que é sacrifício, que nunca precisaram lutar por nada. Vitor e Leonardo, vocês sabem muito bem do que estou falando. Os dois colegas de turma se mexeram, desconfortáveis, enquanto todos no auditório voltaram os olhares para eles. Esses dois rapazes, continuou Rafael, acharam que seria engraçado empurrar minha mãe numa poça de lama, sujando o vestido que ela economizou por meses para comprar. Eles a humilharam no dia que deveria ser de orgulho para nós. E tudo isso porque, aos olhos deles, nós não pertencemos a este lugar. Um silêncio pesado tomou conta do auditório. Ninguém se atrevia a falar ou sequer respirar alto. Mas eu digo para vocês,
minha mãe pertence a este lugar mais do que qualquer um aqui. Porque sem ela, eu não estaria aqui. Sem o esforço dela, o apoio, o amor incondicional, eu não teria superado os obstáculos que enfrentei. E hoje, eu sou médico não só por causa dos meus esforços, mas porque ela nunca desistiu de mim. Lucinda, sentada no fundo, começou a chorar. Não eram lágrimas de tristeza, mas de emoção e orgulho. Ela nunca imaginou que o filho diria aquelas palavras, em público, para todas aquelas pessoas. Para ela, tudo o que fez era apenas parte de ser mãe. Mas, naquele momento, Rafael a fez perceber o quanto sua luta havia sido importante. Rafael finalizou o discurso olhando diretamente para a mãe. Mãe, eu não seria nada sem você. Hoje, esse diploma é tanto seu quanto meu. Eu te amo, e te prometo que vou honrar cada sacrifício que você fez. O público, até então paralisado, começou a aplaudir. Primeiro, foram algumas palmas tímidas, mas logo o auditório inteiro estava de pé, aplaudindo Lucinda e Rafael. Alguns choravam, outros apenas olhavam com admiração. Vitor e Leonardo, por sua vez, se encolheram em seus lugares, sentindo o peso de suas ações. Após a formatura, o discurso de Rafael ecoava na mente de todos que estiveram presentes. A emoção no auditório foi intensa, mas, para Rafael, aquilo ainda não parecia suficiente. O que Vitor e Leonardo fizeram com sua mãe naquele dia deixou uma marca profunda, algo que ia além da humilhação momentânea. Aquilo era um reflexo de uma vida inteira de preconceito e desprezo, não apenas contra ele e Lucinda, mas contra todos que, como eles, vieram de uma realidade de luta e sacrifício. Rafael sabia que, apesar do perdão que sua mãe sempre pregava, algo precisava ser feito. Não se tratava apenas de justiça para Lucinda, mas de uma mensagem maior: o mundo não podia continuar aceitando esse tipo de comportamento. E assim, depois de muitas conversas e reflexões, Rafael decidiu que entraria com uma ação judicial contra Vitor e Leonardo. Ele sabia que aquilo não traria o vestido de sua mãe de volta, nem apagaria a vergonha que ela sentiu, mas era uma questão de princípio. Ninguém deveria ser tratado daquela forma. Com o apoio de um advogado, que prontamente se ofereceu para ajudar após ouvir a história na cerimônia de formatura, Rafael deu início ao processo. O advogado, um homem experiente e com grande senso de justiça, orientou Rafael a seguir adiante com o caso, garantindo que as ações dos dois rapazes não fossem minimizadas ou tratadas como uma brincadeira de mau gosto. Ele estava determinado a mostrar que o que Vitor e Leonardo fizeram foi muito mais do que isso. Foi uma agressão moral, uma tentativa de diminuir uma mulher digna, que lutou a vida inteira para dar o melhor ao filho. Os dias que seguiram foram tensos. Vitor e Leonardo, que antes riam e se gabavam de sua posição social privilegiada, agora estavam em uma situação bem diferente. Quando receberam a intimação para comparecer ao tribunal, suas expressões de arrogância começaram a desaparecer. Seus pais, que até então estavam alheios ao comportamento dos filhos, foram os primeiros a ficarem chocados. A família deles, cheia de influências e recursos, tentou resolver tudo fora dos tribunais, oferecendo dinheiro a Rafael para que desistisse do processo. Mas Rafael, com a cabeça erguida e com o apoio inabalável de Lucinda, recusou. Não é sobre dinheiro, ele disse, firme. É sobre justiça. É sobre o respeito que minha mãe merece, que nós merecemos. Finalmente, o dia do julgamento chegou. O tribunal estava cheio, e o caso chamou a atenção da mídia, que já havia divulgado a história de Rafael e sua mãe após o discurso de formatura. Vitor e Leonardo, antes tão confiantes, agora estavam sérios, sentados ao lado de seus advogados caros, enquanto o juiz, um homem de expressão séria e voz firme, entrava na sala. Rafael, sentado ao lado de sua mãe, observava tudo com calma. Ele sabia que a justiça não era garantida, mas sentia que estava fazendo o certo. Quando o advogado de Rafael começou a falar, ele foi direto ao ponto: o que aconteceu naquele dia não foi um mero incidente. Foi um ato intencional, calculado, feito para humilhar e ferir Lucinda emocionalmente. Esses jovens, disse o advogado, apontando para Vitor e Leonardo, usaram o privilégio que têm, não para ajudar, mas para pisar em quem,
com muito esforço, conquistou um lugar ao sol. E, ao fazer isso, não só feriram Lucinda, mas também tentaram quebrar o espírito de uma mãe que nunca desistiu de seu filho. Enquanto o advogado falava, Vitor e Leonardo mantinham o olhar baixo, evitando encarar Lucinda ou Rafael. Talvez, naquele momento, eles estivessem começando a entender a gravidade do que fizeram. Quando chegou a vez da defesa de Vitor e Leonardo, o advogado deles tentou suavizar a situação. Argumentou que os rapazes eram jovens, que foi uma brincadeira mal interpretada, que eles não tinham a intenção de causar tanto mal. Mas o juiz não parecia convencido. A palavra brincadeira soava vazia naquele contexto. Lucinda, que havia permanecido em silêncio até então, não conseguiu mais se conter. Ela pediu para falar e, com a permissão do juiz, levantou-se. Eu sou uma mulher simples, ela começou, com a voz firme. Eu nunca pedi muito da vida. Tudo que eu sempre quis foi criar meu filho com dignidade, ensinar a ele o valor do respeito, do trabalho e do amor ao próximo. E eu ensinei isso, dia após dia, enquanto vendia doces na rua. Esses rapazes, disse, apontando para Vitor e Leonardo, têm tudo o que o dinheiro pode comprar. Mas o que eles me tiraram naquele dia não pode ser comprado de volta. Eles tiraram minha dignidade, zombaram da minha luta, e fizeram isso na frente de todos. A sala ficou em silêncio. As palavras de Lucinda eram simples, mas carregavam o peso de uma vida de sacrifícios. O juiz olhou para ela com respeito, e, quando ela terminou de falar, sentou-se ao lado de Rafael, que segurou sua mão, orgulhoso. Depois de ouvir todas as partes, o juiz tomou sua decisão. Ele não se deixou enganar pelas tentativas da defesa de amenizar a situação. O que aconteceu aqui não foi uma brincadeira, disse o juiz, com a voz grave. Foi uma ação deliberada para humilhar uma mulher que estava no lugar certo, no momento certo, por razões mais do que justas. A sentença veio com firmeza. Vitor e Leonardo foram condenados a 6 meses de prisão por agressão moral e danos emocionais. Além disso, teriam que pagar uma indenização financeira significativa para Lucinda e Rafael, um valor que refletia o impacto emocional e psicológico causado por suas ações. A reação na sala foi mista. Algumas pessoas ficaram chocadas com a severidade da pena, mas a maioria sabia que era merecida. Rafael, por sua vez, sentiu um misto de alívio e justiça. Não pelo dinheiro, mas porque, finalmente, o respeito que sua mãe sempre mereceu foi reconhecido. Vitor e Leonardo saíram do tribunal com rostos abatidos, enquanto Lucinda, com lágrimas nos olhos, mas um sorriso de alívio, apertava a mão de Rafael. Você fez o certo, filho, ela disse, emocionada. E Rafael, olhando para ela, soube que, de alguma forma, eles haviam conquistado mais do que uma simples vitória judicial. Haviam mostrado ao mundo que, independentemente de onde se vêm, todos merecem ser tratados com dignidade e respeito. O tempo passou depois do julgamento, e a vida de Rafael e Lucinda começou a voltar ao normal. Rafael agora trabalhava como médico, finalmente realizando o sonho que ele e sua mãe tanto lutaram para alcançar. A rotina no hospital era intensa, mas ele gostava do que fazia. Cada paciente que ele atendia, cada vida que ele tocava, era uma prova viva de que todo o sacrifício, as noites em claro estudando e os anos de humilhação na universidade tinham valido a pena. Lucinda, por outro lado, aproveitava um pouco mais de tranquilidade. Com a indenização que receberam, ela conseguiu parar de vender doces nas ruas e cuidar melhor de si mesma, algo que, por muito tempo, tinha colocado em segundo plano. Mas, apesar de toda a vitória e do alívio que o julgamento trouxe, algo ainda pesava no coração de Rafael. A imagem de Vitor e Leonardo no tribunal, envergonhados e humilhados, não saía da sua cabeça. Ele sabia que eles mereciam a punição, sabia que o que fizeram com sua mãe naquele dia foi cruel e desnecessário, mas não conseguia deixar de se perguntar se aquilo realmente tinha mudado alguma coisa dentro deles. Será que aqueles 6 meses de prisão e o pagamento da indenização foram suficientes para que eles aprendessem alguma lição? Ou tudo isso tinha apenas deixado rancores ainda mais profundos? Rafael estava refletindo sobre isso quando, um dia, algo inesperado aconteceu.
Ele tinha acabado de sair de um plantão no hospital quando recebeu uma ligação. Era Douglas, seu amigo da universidade, e ele parecia um pouco nervoso. Rafa, eu preciso te contar uma coisa, disse ele, com a voz baixa. Eu encontrei Vitor e Leonardo esses dias. Eles querem falar com você e com sua mãe. A primeira reação de Rafael foi de surpresa. Depois de tudo o que aconteceu, ele nunca imaginou que aqueles dois teriam coragem de procurá-los novamente. Falar sobre o quê? Perguntou Rafael, sem conseguir esconder o tom de incredulidade. Eu acho que eles querem se desculpar, respondeu Douglas. Eles estão diferentes agora. Parece que o tempo na prisão fez eles refletirem sobre as coisas. Rafael ficou em silêncio por um momento, processando aquilo. Desculpas. Ele não sabia se estava pronto para isso. Durante muito tempo, ele alimentou um sentimento de raiva e revolta pelos dois. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que carregar esse peso no coração não o faria bem. Lucinda, por outro lado, sempre pregou o perdão, e Rafael sabia que ela estaria disposta a ouvir, por mais que fosse difícil. Alguns dias depois, Vitor e Leonardo marcaram um encontro com Rafael e Lucinda em uma cafeteria discreta da cidade. Rafael chegou primeiro, ainda um pouco tenso, sem saber o que esperar. Quando os dois apareceram, ele quase não os reconheceu. Estavam diferentes, não apenas fisicamente, mas em sua postura. O ar de superioridade e arrogância havia desaparecido, substituído por algo mais humilde, talvez até arrependido. Eles se sentaram, e por alguns instantes, o silêncio foi constrangedor. Ninguém sabia como começar aquela conversa. Foi Leonardo quem finalmente tomou a iniciativa. Rafael, eu não sei nem por onde começar, disse ele, a voz cheia de hesitação. O que a gente fez foi imperdoável. Naquela época, a gente era idiota, arrogante, e não tinha ideia do que a nossa atitude estava causando em você e na sua mãe. Vitor, que sempre foi o mais orgulhoso dos dois, parecia ainda mais desconfortável, mas também encontrou coragem para falar. A prisão fez a gente refletir sobre tudo. Sobre o quanto a gente machucou pessoas sem razão. A gente não quer que você nos perdoe de imediato, porque sabemos que não merecemos isso tão fácil. Mas a gente precisava olhar nos seus olhos e admitir que estávamos errados. A gente sente muito. Rafael olhou para eles, sentindo um turbilhão de emoções. Aqueles eram os mesmos caras que o humilharam, que pesaram na dignidade da mãe dele. Mas, ao mesmo tempo, ele podia ver que havia algo diferente neles. O tempo que passaram presos, a vergonha que enfrentaram no tribunal e em suas famílias, parecia ter causado uma transformação. Lucinda chegou logo depois. Quando ela entrou na cafeteria, todos ficaram em silêncio novamente. Ela se aproximou da mesa, e Vitor e Leonardo se levantaram, parecendo ainda mais nervosos. Dona Lucinda, a senhora não precisa nem escutar o que a gente tem a dizer, mas a gente só queria pedir perdão. O que a gente fez com a senhora naquele dia foi cruel, foi injusto, e a gente está realmente arrependido. Lucinda olhou para os dois por um longo momento. Sua expressão era calma, mas séria. Ela não precisava dizer nada para que eles entendessem o peso do que haviam feito. Finalmente, ela respirou fundo e disse: eu sempre ensinei meu filho a perdoar, a não guardar rancor, porque a vida já é cheia de desafios. O que vocês fizeram me machucou profundamente, mas eu sei que o perdão é a única forma de seguir em frente, de curar as feridas que ficaram. Rafael, que tinha se mantido em silêncio até aquele momento, olhou para sua mãe com admiração. Ela sempre foi assim, uma mulher de coração generoso, que acreditava no poder da redenção. E, naquele momento, ele soube que o caminho certo era o que ela escolheu. Eu também perdoo vocês, disse Rafael, com a voz firme. Mas o perdão é só o primeiro passo. Vocês vão ter que mostrar, com ações, que realmente mudaram. E isso vai levar tempo. Vitor e Leonardo assentiram, aliviados, mas cientes de que ainda havia um longo caminho pela frente. Nós sabemos. E estamos dispostos a fazer o que for preciso para provar isso, disse Vitor, genuinamente arrependido.
A partir daquele dia, uma nova fase começou para todos eles. Vítor e Leonardo, agora em liberdade, passaram a trabalhar em projetos sociais, ajudando pessoas em situações vulneráveis. Queriam, de alguma forma, tentar corrigir o que fizeram, mesmo sabendo que algumas coisas não podem ser desfeitas. Rafael e Lucinda, por sua vez, seguiram com suas vidas com o coração mais leve, sabendo que, às vezes, o perdão é o único caminho para a paz interior. Rafael entendeu, naquele momento, que o perdão não era um presente para Vítor e Leonardo, mas para ele mesmo e para sua mãe. Porque, ao perdoar, eles puderam deixar para trás o peso daquela dor e seguir em frente, mais fortes e mais unidos do que nunca. O tempo passou e, pouco a pouco, as marcas daquele encontro começaram a cicatrizar. O perdão oferecido por Rafael e Lucinda não apagou o passado, mas abriu portas para uma nova realidade, onde as feridas não precisavam mais controlar suas vidas. Rafael voltou ao trabalho com um coração mais leve. A rotina no hospital continuava exaustiva, mas algo dentro dele tinha mudado. A raiva que antes o consumia, mesmo que silenciosamente, começava a desaparecer. Cada paciente que ele tratava era uma nova oportunidade para ele reafirmar a escolha de viver sem o peso do ressentimento. Uma tarde, enquanto cuidava de uma jovem que havia sofrido um acidente, ele refletiu sobre o quanto a dor e o sofrimento fazem parte da vida de todas as pessoas. Mas agora, ele conseguia lidar com isso de uma maneira mais serena. No entanto, um desafio inesperado surgiu. Rafael começou a perceber que alguns de seus colegas o tratavam de maneira diferente. Com o tempo, ele descobriu que o caso envolvendo Vítor e Leonardo tinha ganhado visibilidade nas redes sociais. A história do julgamento, do perdão e da transformação dos agressores estava sendo comentada em fóruns e redes, e muitos o viam como um exemplo de resiliência. Embora Rafael não gostasse de estar sob os holofotes, ele sabia que seu papel agora era continuar fazendo o que sempre fez, cuidar dos outros. Lucinda, por sua vez, finalmente experimentava uma vida mais tranquila. As manhãs já não eram apressadas, vendendo doces pelas ruas. Ela passou a frequentar um grupo de costura com outras mulheres do bairro e, em breve, estava ajudando a organizar eventos comunitários. Num desses eventos, ela teve uma surpresa inesperada. Vítor apareceu, acompanhado de um grupo de voluntários. Estavam distribuindo cestas básicas para famílias carentes. Lucinda observou de longe, sem ser notada. Ver aquele jovem, que antes era sinônimo de dor, agora dedicando seu tempo para ajudar os outros, trouxe-lhe um estranho conforto. Ela sabia que a estrada para a mudança era longa, mas aquele era um bom começo. Numa noite, enquanto Rafael voltava do hospital, recebeu uma mensagem de Douglas, seu velho amigo da universidade. Eles marcaram de se encontrar para conversar sobre os últimos acontecimentos. Sentados numa mesa de bar, entre goles de café, Douglas desabafou sobre como a prisão dos antigos colegas tinha afetado suas próprias reflexões sobre amizade e justiça. "Eu sei que você fez o certo ao perdoá-los", disse Douglas, com uma expressão pensativa. "Mas será que eu conseguiria fazer o mesmo?" Rafael sorriu. "O perdão não é fácil. Mas não é sobre o que eles merecem. É sobre a paz que a gente encontra depois de deixar as coisas irem. Acho que minha mãe sempre soube disso."